Fala, investidores, tudo bem com vocês? Olha só, como vocês já viram no título desse vídeo, hoje eu vou trazer aqui 3 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic. E olha que a taxa Selic está em 14,25% ao ano. É uma taxa bem elevada e mesmo assim esses 3 fundos imobiliários estão entregando um rendimento maior do que a Selic. E se você quer saber quais são esses FIIs, fique comigo até o final desse vídeo. E acredite, o último vai te surpreender. E antes de começar, já deixa aquele like no vídeo. É a maneira mais simples que vocês têm de retribuir o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E antes de mostrar aqui o primeiro fundo, vocês precisam entender que não necessariamente esses fundos têm um dividend yield maior do que a taxa Selic. E eu vou te explicar. E quando vemos aqui uma taxa Selic em 14,25% ao ano, uma coisa tem que ficar clara. Esse não é o rendimento real, o rendimento líquido que um determinado investimento vai te entregar. Porque diferente dos fundos imobiliários, que são isentos do IR, o imposto de renda, a maioria dos investimentos que são atrelados à taxa Selic e ao CDI não são isentos desse IR. Logo, esses 14,25% não é o rendimento real. Então vamos ver na prática qual é o rendimento líquido que a taxa Selic e o CDI têm, já com o imposto de renda descontado. Até para ficar justo a comparação de fundos imobiliários e a Selic. Vamos lá, a taxa Selic 14,25% ao ano. O IR, no período de um ano, é cobrado 20% em cima do rendimento. E outra informação que precisamos ter é que os investimentos atrelados à taxa Selic normalmente seguem o CDI, que sempre é 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, logo, o valor que vamos usar como referência é do CDI, que hoje é 14,15%. E é desse valor que vamos subtrair os 20% do IR. Então, 14,15 menos 20% é igual a 11,32% ao ano. Agora, já descontado o IR. E o próximo passo vai ser dividir esses 11,32% por 12, que são 12 meses. Aí sim saberemos quanto rende mensalmente líquido a taxa Selic. E 11,32 dividido por 12 é igual a 0,94% ao mês. Agora sim, chegamos ao valor a se comparar. Então podemos dizer que hoje o rendimento líquido do CDI é de 0,94% ao mês. Ponto. Isso é o que você precisa entender. Para você não se iludir e achar que os seus investimentos, que paga 100% do CDI, está te entregando uma rentabilidade de 14,15%. Porque na real ele não está. E uma vez que já sabemos qual é a rentabilidade real da taxa Selic e o CDI, agora vamos para o primeiro fundo imobiliário que entrega uma rentabilidade superior à taxa Selic. E esse fundo é o MXRF11. Ele é um fundo de papel, portanto, ele não investe em imóveis físicos, ele investe em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como LCIs, CRIs, até mesmo em outras cotas de fundos imobiliários de papel. E hoje ele está custando aqui, ó, R$ 9,30. E ele entregou aqui, ó, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 12,26%. Aqui não precisamos de muitos cálculos. Ele já mostra para nós aqui a rentabilidade real. Como eu já ressaltei para vocês que os fundos imobiliários pagam dividendos isentos de imposto de renda. O que precisamos saber então é qual a rentabilidade mensal. Para isso vamos pegar 12,26% e vamos dividir por 12. O que dá aqui então um pouquinho mais de 1,02% ao mês. E antes que vocês me perguntam se o MXRF11 tem uma constância com esse dividend yield alto, vamos descer aqui para baixo que eu vou mostrar para vocês o histórico de dividend yield do MXRF11. Então olha aqui, ó, a média do dividend yield nos últimos 5 anos do MXRF11 é de 14,50%. E quanto aqui, nos últimos 12 meses, ele entregou aqui então
um dividend yield de 12,26%. Então, se a gente comparar nos últimos 5 anos, ele sempre teve uma média alta no dividend yield. Tudo isso livre de imposto de renda. E lembrando que estamos falando de um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E também o número 1 se tratando de cotista, passando agora de 1,27 milhões de cotistas. Certamente um dos queridinhos dos investidores. E ele abriu a lista com grande estilo. E agora, dando continuidade aqui na lista, eu trago para vocês um fundo de tijolo. E olha que é raro a gente ver um fundo de tijolo com dividend yield superior à taxa Selic, porque normalmente os fundos de tijolo ele tende a pagar um dividend yield na média ali de 10% ao ano. E esse fundo é o GARI 11. Ele é um fundo híbrido, porque ele investe tanto em lojas e hipermercados, que são aquelas lojas urbanas, como também investe em redes de galpões logísticos e industriais. E esse fundo vem se destacando por investir em um setor essencial e menos afetado por crises econômicas. E outro destaque também se dá pela sua vacância estar zerada. E isso também é uma coisa muito raro se tratando em um fundo imobiliário de tijolo, que contém vários imóveis espalhados pelo Brasil. E hoje a sua cota aqui está sendo negociada a R$ 8,77, portanto ele é um fundo base 10. A maioria dos investidores comuns gostam muito dos fundos base 10, isso faz com que ele seja muito negociado na Bolsa de Valores. E ele entregou aqui, nos últimos 12 meses, um dividend yield de 12,07%. E essa é a informação que nos interessa. Iremos fazer, então, o mesmo procedimento. 12,07 dividido por 12 meses. O que dá aqui, então, um pouco mais de 1% ao mês. E só aí já dá para saber que ele está rendendo mais do que a Selic. Como eu já expliquei e mostrei aqui na prática, a taxa Selic e o CDI não rende nem 1% ao mês de forma líquida. E sim, ele também tem uma recorrência no seu dividend yield. Vamos descer aqui para baixo aqui para a gente ver que nos últimos 5 anos ele entregou uma média de 13,49%. E atualmente aqui ele está com um dividend yield de 12,07%. E mais aqui para baixo aqui, ó, a gente consegue ver a lista de imóveis que pertence aqui ao seu portfólio. Eu não vou entrar muito no mérito aqui de quantidade e quais são esses imóveis, porque não é o foco do vídeo. Mas dá para ver que ele tem aqui uma excelente diversificação e frisando que todos esses imóveis estão alugados. Então, eu já trouxe aqui para vocês 2 fundos imobiliários que têm um rendimento líquido maior do que a taxa Selic. E antes que eu traga o terceiro fundo imobiliário para vocês, se você ainda não deixou aquele like para fortalecer o vídeo, essa é a melhor hora de você descer aqui embaixo e sentar o dedo no botão do like. E também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. E dito isso, vamos para o terceiro fundo imobiliário, que é o VGHF11. É um fundo de papel que também investe em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. E o valor da sua cota hoje está em R$ 7,64. E o que chama a atenção aqui é que ele entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 14,01%. Ele basicamente se aproxima ao que o CDI está pagando hoje bruto. Só que nesse caso aqui, ele não tem o imposto de renda. Então vamos saber agora quanto que ele rende mensalmente. Vamos para o mesmo procedimento. 14,01% dividido por 12. O que dá aqui mais ou menos 1,16%. É muita coisa ou não é? Deixa aqui nos comentários se hoje você tem um ativo que te entrega um rendimento líquido de 1,16% ao mês. Deixa aqui que eu quero saber. E vamos aqui para baixo que eu vou te mostrar o histórico de dividend yield que ele entregou nos últimos 5 anos. Olha aqui, ó, que nos últimos 5 anos, olha a consistência com que ele entregou o dividend yield. E olha aqui a média do seu dividend yield de 17,72%. E aqui nos últimos 12 meses ele entregou um dividend yield de 14,01%. Então ele sempre teve aqui uma média muito alta no seu dividend yield. Está bom ou quer mais? Na verdade, sempre queremos mais, né? Quanto mais, melhor.
principalmente para quem tem na carteira esse e os outros fundos imobiliários que eu mostrei aqui. Eu poderia trazer muito mais nessa lista, mas eu filtrei aqui e achei esses 3 muito interessantes para trazer aqui para vocês. Mas lembrando que eu sempre falo aqui, isso aqui não é recomendação de compra de nenhum ativo. Eu estou trazendo aqui material para você analisar e estudar e ver se vale a pena e faz sentido para você. Se você está começando agora nesse mundo do investimento, eu vou deixar aqui um outro vídeo que também pode te auxiliar nesse início. Depois, vale a pena você ir lá conferir, certo? Se você gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, até a próxima!